Guilherme Fiuza, bom ver o Ronaldinho jogando desse jeito aí, às vésperas da Copa das Confederações, né? Pois é, mas são coisas bem diferentes, né, infelizmente. Né? O que eu estava vendo o Léo falar, né, sobre a montagem do elenco do Atlético, o time, a tática do time, como ele joga, faria uma pequena diferença em relação ao futebol europeu, porque o Cuca, vou cometer quase uma heresia aqui, eu vejo o Cuca com algumas coisas parecidas com o Tele Santana. Eu também vejo, levantei essa bola no troca de passes, inclusive. Sabe por quê? O Cuca gosta de futebol, como o Tele gostava de futebol. O Cuca gosta de ver ataque. E o Cuca sabe, é o lugar comum que a gente sempre repete, mas que é ótimo, que a melhor defesa é o ataque. Um time que ataca, um time que coloca o adversário sob pressão, que é o que o Fluminense não faz. Alô, Abel. Né? O Fluminense precisa... Aliás, ontem até fez mais. Ontem foi uma atuação até interessante do Fluminense. Difícil, sofrida, mas interessante. Mas voltando ao Galo, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, evidentemente, ainda tem muito futebol. Né? Mostrou ontem para quem quiser ver. Porém, ele precisa de time. E a seleção brasileira não é time há muito tempo. Né? É um ajuntamento, o calendário não favorece, são jogos esporádicos, não há tanta emoção, a globalização diminuiu um pouco esse interesse. A seleção brasileira pode ser, né, a questão da convocação do Jô, eu acho que é altamente pertinente, porque o negócio do time base, né, você tendo um time que se destaca, como foi o Santos recentemente no futebol brasileiro, um time hegemônico quase, e você tendo o Atlético, é isso mesmo para a seleção, é time base, porque empolga, que você tem jogadores jogando juntos, e Ronaldinho e Jô na seleção, por exemplo, o Ronaldinho poderia render muito mais do que tem rendido. Né? Pelé disse que o Corinthians era uma boa para ser a base da seleção brasileira. Começo a achar que o Atlético Mineiro pode entrar nessa lista aí do rei, né? Do meio para frente, eu acho que sempre é uma boa polêmica essa questão de usar um time como base para a seleção, mas do meio para frente, hoje, a seleção estaria mais bem servida se você escalasse esses 4 do que o que vem sendo feito nos últimos tempos. O problema é que existe um tal de Neymar. E daí você precisa encaixar o Neymar nessa turma. Mas, porque não é difícil encaixar o Neymar em lugar nenhum. Você poderia talvez tirar um Tardelli, encaixar o Neymar. Aí, enfim, mas eu gostaria muito de ver o Bernardo. A gente falou sobre o Jô e sobre o Tardelli, o Léo comentou ali, mas eu gostaria muito de ver o Bernardo. Já foi convocado para a seleção brasileira, diferentemente dos outros ali que não vêm sendo lembrados, mas nunca teve realmente uma chance. Que jogador que é o Bernardo? Bate com as duas, enfim, ajuda a defesa, é um jogador incisivo no ataque, também é um baita jogador. Não sobrou tanto ontem porque voltou de contusão, né? Teve problema no ombro, até porque esses 3 que a gente mostrou jogaram demais, né? Ficou difícil para ele ontem, mas estou contigo, é um baita jogador. Então assim, no momento eu acho que vale, quer dizer, hoje a seleção brasileira com esses 4, o Neymar ali no meio, teria um ataque muito mais interessante do que tem hoje.